A paz do Senhor, mulheres voltadas para a luz. Hoje nós temos aqui a missionária Luciene, vai trazer uma palavra bênção para as nossas vidas, aquilo que Deus já colocou no coração dela. Creio que vai ser tremendo, vai ser bênção demais para a sua vida. Então fique aí com a gente e seja abençoado ricamente. Nós estamos aqui hoje com a missionária Luciene, para mim já é pastora, já chamei ela várias vezes de pastora, que ela é uma bênção, a gente sempre teve esse contato com ela, sempre convidamos ela quando a gente estava no Manhã da Vitória, quando a gente estava lá no Alvorecer com Deus, né? E ela sempre com o coração aberto, grávida, aquele barrigão, ia lá e abençoava a gente com a palavra maravilhosa. Ela é da Igreja Unida do bairro São Geraldo, está aqui com a gente porque Deus usa ela tremendamente, né, missionária? Luci. Graça e paz, amados. Boa noite a todos vocês. Boa noite, pastora Débora. Para mim é um privilégio muito grande estar aqui com vocês essa noite. A gente está tendo essa rica oportunidade de compartilhar a palavra de Deus. Então, para mim é uma honra e é um privilégio estar aqui, viu? Amém. Deus abençoe a vida da pastora, Amém. pastor Renata, abençoe todas essas mulheres abençoadas, em nome de Jesus. Amém. E hoje ela está aqui. De repente, você escutar um barulhinho assim das crianças sorrindo, pulando. Elas estão logo ali, ó, com a gente aqui ligadinhas. A bênção é Rebeca e Josué Israel. Olha, é só bênção, hein? É verdade. Aqui é unção sacudida e recalcada. Nós estamos falando aqui dele, ele já deu um alô ali dele, ali do outro lado. Então, assim, a criança é bênção demais. E essas duas foram a bênção que Deus te deu. É uma vitória muito grande. Outro dia, se a pastora Débora e o pastor Renato quiserem, eu volto para contar para vocês o meu testemunho a respeito dos meus filhos. Aí vocês vão conhecer um pouquinho mais da minha história, né, pastora Débora? Nossa, é bênção demais. Aquilo ali é uma grande vitória mesmo que Deus deu para ela. É assim, eu estou até arrupiando, eu estou toda arrupiada. Só porque a gente conviveu, a gente viu a história dela. Então, a gente está assim, oramos juntos ali para ela receber essa vitória. E está ali as duas bênçãos dela. Glória a Deus por isso. Graças a Deus. Deus é bom em tudo aquilo que Ele faz, né, pastora? Amém, amém. E Ele é fiel. Então, Ele deu essas bênçãos para mim, né? Para mim e para o meu esposo. E para a gente... Realmente, a gente tem muito aqui a agradecer a Deus. Nós somos infinitamente gratos por tudo que a gente passou e também por tudo que Deus fez e Ele tem feito nas nossas vidas. A gente tem que aprender a ser grato, né? Amém, amém. E a gente dá testemunho daquilo que Deus faz, Verdade. que é tremendo. É verdade. E a história da missionária Luciene é antes dela casar, porque eu já era casada com o pastor Renato. E o varão dela, valoroso, o Rafael, ele sempre falava da gente com aquele amor e aquele carinho da Luciene com a gente. E sempre depois do culto ele ia lá para a nossa casa e ficava lá com a gente, conversando e orando. Então a gente tem uma história que essa família toda já é antes do casamento. Então, assim, foi oração antes do casamento e Deus abençoou. E depois do casamento, Deus abençoou com duas bênçãos. Bênção dobrada, né, pastora Débora? Bênção dobrada. Glória a Deus. Glória a Deus. Assim, a gente vive de milagres, vivendo com esse Deus maravilhoso, crendo nos milagres, e Deus faz maravilhas na nossa vida. É ter fé, é acreditar, porque Deus pode fazer, né? E Deus vai fazer na tua vida também milagres na tua vida. Jesus. Amém? Vamos orar, né? Já colocar na direção essa palavra, o que Deus vai fazer aqui esta noite. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, primeiramente, Senhor, quero lhe agradecer por todas as coisas que o Senhor tem feito na nossa vida e nos colocado aqui hoje.
Eu sei que o Senhor tem grandes coisas para fazer na vida de cada um que vai assistir essa live, ó Deus. Que o Senhor possa ir de encontro a cada coração. Que o Senhor possa estar fazendo um milagre em cada vida, Senhor, esta noite, ó Deus. Opera, Senhor. Tira toda a tristeza, todo o medo, ó Pai, toda amargura, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Coloca amor neste coração, coloca alegria, Senhor, fé, ó Pai, fortalece essa fé, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor, opera nesta casa, nesse lar, nessa família. É tudo que pedimos e lhe agradecemos, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. E agora nós vamos ficar com a palavra, aquilo que Deus colocou no coração da missionária Luciene, ela vai estar trazendo aqui agora para a gente, que você possa ser abençoado essa noite, em nome de Jesus. Eu queria compartilhar com as irmãs essa noite uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, que está no livro de 2 Reis, no capítulo 4, no versículo 1 até o 7. É uma palavra muito conhecida. Né? Muitos com certeza já ouviram essa palavra. Fala a respeito da multiplicação do azeite da viúva, né, pastora Débora? E diz assim a palavra do Senhor: Ora, uma dentre as mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Agora acaba de chegar o credor na minha porta, para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Perguntou-lhe Eliseu: Que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então, disse-lhe o homem de Deus: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Depois entra e fecha a porta sobre ti e teus filhos. Deita azeite em todas estas vasilhas e põe à parte a que estiver cheia. Então ela se apartou dele. Depois, fechada a porta sobre si e sobre seus filhos, estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: Chega-me ainda uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Então ela veio, pois, e fez saber ao homem de Deus. Disse-lhe ele: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Eu sei que a pastora Débora já orou, mas eu gostaria de fazer uma breve oração e compartilhar com as irmãs aquilo que o Senhor colocou no meu coração a respeito dessa palavra. Amém? Senhor, em nome de Jesus, vivifica a tua palavra, que haja unção, Deus, na tua palavra, para trazer vida, para trazer cura, para trazer libertação, para trazer, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, edificação, para trazer, Pai, aquilo que é necessário na vida de cada irmã. Eu creio que o Senhor é um Deus provedor. Eu creio que Tu és um Deus que cura, que restaura, que liberta, que transforma. Um Deus que muda a história. Deus, assim como o Senhor fez, assim o Senhor faz, porque Tu és soberano. O Senhor é um Deus tremendo, fiel, justo, verdadeiro. Ensina-nos, ó Deus, a cada dia a observar, mas principalmente a viver a Tua palavra. Faz segundo a Tua vontade, faz segundo o Teu propósito das nossas vidas nessa noite. Que a Tua palavra, que é viva, que é poderosa, alcance a vida, Deus, de cada mulher, de cada pessoa que ouvir essa mensagem.
e que ela receba da parte do Senhor aquilo que ela está precisando, em nome de Jesus. Amém? Irmãs, nós estamos vivendo um tempo hoje muito difícil. E a gente pode aprender muito com a história dessa mulher. Interessante é que a palavra de Deus narra a história dela, mas não fala o nome dessa mulher, né, pastora? Não fala o nome dela, mas fala a respeito de quem ela era. Ela era uma mulher que ela era casada com um homem de Deus, que servia aos profetas, né? E a gente vai ver na história dessa mulher que, infelizmente, o dia mau bateu na porta dela. E chegou uma situação na vida dela que ela não estava esperando. Uma situação, infelizmente, que veio trazer vários problemas na vida dela, né? A palavra de Deus fala que ela, de repente, ficou viúva. E além dela ter ficado viúva, né, uma situação já muito difícil, o que acontece? Com isso veio outros problemas à tona. A palavra de Deus vai falar que ela, além de ter ficado viúva, 3 situações que a gente pode observar. E eu queria compartilhar com as irmãs para a gente poder estar fazendo uma reflexão essa noite. Irmãos, veja bem. Ela ficou viúva. Seu marido morreu, ele era o provedor da família. Naquela época, a mulher não trabalhava. Quem trabalhava era o homem. Ele era o provedor. Era ele quem cuidava da manutenção financeira, da manutenção da casa, que mantinha a família. E esse homem morre. Quando esse homem morre, ele deixou ela endividada. E os credores bateram na porta dessa mulher. É uma segunda situação. Então, ela ficou viúva, e agora, além de viúva, ela estava endividada. E esses credores vieram porque, naquela época, se você não tinha o dinheiro para poder pagar, eles tinham direito de levar os seus filhos para poder colocá-los para trabalhar como escravos, até que aquela dívida fosse paga. Então, naquele momento, aquele credor chegou batendo na porta dela, querendo levar os 2 filhos que ela tinha, a única família que ela tinha, para poder pagar essa dívida. E, além de tudo isso, quando ela vai buscar o homem de Deus, ele pergunta para ela o que ela tinha em casa, o que ele poderia fazer para poder ajudar ela. Qual foi a resposta dessa mulher? Quando ela lhe pergunta o que você tem em casa, a única coisa que ela tinha em casa era uma botija de azeite. Quer dizer que ela não tinha mais nada. Ela não tinha mantimento dentro de casa. Ela não tinha com o que se manter e manter aos seus filhos. Ela não tinha nada em casa. Foi a resposta que ela deu para o profeta. A não ser uma botija de azeite. Então, ela não tinha mantimento em casa. Muitas das vezes, Deus pergunta o que você tem, né? É verdade. E a pessoa já vê, eu só tenho isso. Não tenho mais nada. Deus, você não tem nada, você tem tudo, você tem um Deus. Verdade, glória a Deus por isso. Né? Mas, e é interessante a gente observar, então, para a gente refletir isso. Porque a palavra de Deus ela é muito clara e ela fala a respeito dessa situação. Irmãs, eu quero dizer para você que, infelizmente, nós não estamos livres, né, pastora Débora, de passar pelo dia mau. A palavra de Deus fala a respeito do dia mau. O dia mau, ele vem para todos e ele pode, infelizmente, bater na nossa porta. A gente está vivendo um tempo de pandemia, onde muitas pessoas estão tendo muitas perdas. Perdas financeiras, perdas familiares. A gente tem passado muitas situações e até mesmo muitas privações por causa dessa pandemia, né, pastora? Então, a gente está vivendo um tempo muito difícil. E aqui não é diferente daquela situação que aquela mulher estava vivendo. Claro que nós não estamos vivendo
pela misericórdia de Deus, talvez na situação plena que aquela mulher estava vivendo. Mas nós estamos passando momentos, às vezes, difíceis. E muitas das vezes a gente fica, às vezes, até sem saber como resolver ou como lidar com a situação. Mas a palavra de Deus fala a respeito do dia mau. O dia mau, ele vem para todos, né? Mas a palavra de Deus fala no mundo que nós vamos ter aflições. Nós vamos ter aflições, mas nós temos que ter bom ânimo. O Senhor fala na sua palavra que Ele venceu o mundo. Nós vamos ter aflições, mas o Senhor venceu o mundo e nós também vamos vencer. Glória a Deus. Queridas, então, veja bem. Eu quero abrir um parêntese só para a gente comentar aqui, pastora Débora, porque a gente está falando a respeito, eu comentando agora a respeito de pandemia, da situação que a gente está vivendo, que está tão difícil para muita gente. Várias pessoas perderam emprego, muitas pessoas morreram, independente de idade, né? Muitas pessoas, infelizmente, vieram a óbito por causa dessa pandemia que a gente está vivendo. E é um período de restrições onde a gente tem que estar vigilante mesmo. A gente precisa se cuidar, mas mais do que tudo, a gente também precisa crer, a gente precisa confiar. Nós precisamos ter sabedoria de saber aonde vamos buscar o socorro, aonde nós vamos buscar orientação. A palavra de Deus fala que essa mulher, ela foi buscar ajuda, ela foi buscar socorro, ela foi buscar orientação com o profeta, com o homem de Deus, né? E a gente precisa saber na hora da prova, na hora da necessidade, aonde a gente vai buscar. Onde buscar socorro? Onde buscar ajuda? Nós precisamos buscar ajuda no Senhor. Naquela época, o profeta era a voz de Deus, porque o Espírito Santo não habitava na pessoa. Ele vinha sobre o profeta, ele vinha sobre o homem de Deus, quando eles buscavam a direção de Deus nas situações. E ali o Espírito Santo de Deus vinha sobre o profeta e ele falava, ele dava a direção naquilo que Deus estava mandando a pessoa fazer para que aquela situação fosse resolvida. E hoje nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. Ele não está sobre nós, ele está em nós. Nós temos o Espírito Santo do Senhor para nos ajudar a romper, nos ajudar a vencer. Então, ele vem habitar em nós. Então, nós precisamos buscar no lugar certo. Nós precisamos aprender com essa mulher, na hora da necessidade, na hora que a coisa apertar, buscar no lugar certo. Aonde a nossa fé está firmada? É nas coisas? É nos homens? É no nosso emprego? É na força do nosso braço? A nossa força tem que estar firmada no Senhor. Porque o nosso socorro, ele vem do Senhor. Ele é o provedor. A palavra de Deus fala que ele é o dono do ouro e da prata. Então, elevo meus olhos para o monte. Da onde vem o meu socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor. Nós precisamos aprender a buscar no lugar certo. E essa mulher exemplo para nós a respeito disso. Mas algo que me chama muita atenção também nessa história, pastora Débora, sabe? É que, além de tudo isso, ela buscou ao homem de Deus. E ali, quando ele perguntou para ela, o que é que você tem em casa? Me diz o que você tem em casa. Só uma botija de azeite. Então, ele deu um direcionamento para ela, ele deu uma ordem para ela. Ele instruiu ela naquilo que ela devia fazer. Ele falou com ela, vai, toma vasilhas emprestadas, sabe? Toma vasilhas emprestadas, e muitas vasilhas, não podem ser poucas. Vai lá na casa do seu vizinho, pede seu vizinho uma vasilha emprestada. Então, essa mulher, ela precisava ter um bom relacionamento. Ela precisava ser uma mulher que tivesse testemunho. Ela precisava ser uma mulher que tinha boa convivência com seus vizinhos. Porque aonde ela teve que buscar? Na casa dos seus vizinhos, essas vasilhas. Ela teve que ir lá pedir as vasilhas emprestadas. Isso fez parte do milagre dela.
E aí ela obedeceu. Quando ela obedeceu e ela foi buscar essas vasilhas, ela levou essas vasilhas para dentro de casa. E quando ela obedeceu da maneira que o Senhor mandou ela fazer, da maneira que ela, na obediência, Deus honrou ela. Né? Deus honrou ela pela obediência. Então, nós aprendemos muito com essa mulher. Muito, muito, muito. Nós podemos aprender muito com ela. Por quê? Eu diria para você, minha irmã, que se a gente analisar a história dela, a gente pode tirar muitos ensinamentos para a nossa vida. Até mesmo, na hora que eu estava lendo essa palavra, Deus colocou no meu coração 3 tópicos importantes que a gente pode utilizar para a gente ter uma vida cristã vitoriosa. 3 tópicos. Se você não conseguir gravar a mensagem toda, guarda isso no seu coração, sabe? O primeiro, que pode nos ajudar a ter uma vida vitoriosa, ouvir a palavra de Deus. Ela buscou ajuda. E quando o profeta falou, ela ouviu a palavra de Deus. O segundo tópico é crer. Nós precisamos crer, ouvir e crer na palavra de Deus. Terceiro, e muito importante, além de ouvir, além de crer, nós precisamos obedecer e colocar em prática a palavra de Deus. O milagre dela aconteceu. Deus deu vitória a ela, mudou a história dela através da obediência, porque ela ouviu, ela creu e ela obedeceu. Ela colocou em prática aquilo que o homem de Deus falou com ela para fazer. Então, nós não podemos ser apenas ouvintes da palavra de Deus. Nós precisamos aprender a ouvir, nós precisamos crer na palavra de Deus e nós precisamos colocar em prática aquilo que nós estamos ouvindo, aquilo que Deus está falando conosco. Nós precisamos aprender a obedecer a palavra de Deus. Sabe por quê, minhas irmãs? Porque obedecer a palavra de Deus vai fazer toda a diferença na nossa vida. Obedecer a palavra de Deus vai mudar a nossa história. Através da obediência, Deus muda a situação. À medida que você se dispõe a buscar de Deus, à medida que você dispõe a realmente ouvir, obedecer a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus, Deus muda a história. Assim como Deus mudou a história dessa mulher, Deus muda a sua história também. Eu acredito num Deus fiel, num Deus justo, num Deus bom que transforma e que muda a história. Deus pode mudar a sua história hoje. Deus pode mudar um problema, uma situação na sua vida, na sua família, talvez no seu trabalho. Eu não sei qual que é a sua necessidade, mas à medida que você se dispor a ouvir, a obedecer, a praticar a palavra de Deus, através da sua obediência, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Então, Deus colocou essa palavra no meu coração, pastora Débora, para que a gente estivesse compartilhando hoje, sabe? Então, é muito importante isso, ouvir, crer, obedecer e praticar a palavra de Deus. Aleluia. E bom ter um bom relacionamento com as pessoas que estão por perto de você, né? Se você tem um bom relacionamento, você tenha Jesus no teu coração. Você pode transmitir a palavra de Deus através do seu testemunho para as pessoas. Eu quero ser igual aquele ali. Olha a fé dessa mulher. Olha o que fez. As pessoas ajudaram ela a multiplicar aquelas vasilhas, o azeite foi multiplicando e aquilo foi fazendo uma coisa maravilhosa na vida dela, que ela precisava do dinheiro, porque senão os filhos, eles iam tomar as únicas coisas que ela tinha, um pouco de azeite e uma botija e os 2 filhos.
ela ainda não falou, eu tenho só os meus 2 filhos também. Um amor ali, a mãe, quando tem os 2 filhos, o amor de uma mãe, eu sei como que é, o que fazer pelos filhos, para eles não tomarem os filhos dela, né? Ela já tinha perdido um marido, e ainda eles queriam tomar os seus filhos. Mas se você tem um bom relacionamento, eu sei que Deus vai te abençoar nisso. Para você, tanto você ouvindo, crendo e obedecendo a palavra de Deus. Deus vai fazer coisa tremenda através da tua vida e da tua casa. Vai fazer coisas maravilhosas e mostrar o Deus que você tem. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória Deus a Deus é maravilhoso. Hoje nós não vamos ter o sorteio, né? Que estamos aqui um pouquinho transmitindo essa bênção, essa palavra de Deus para vocês. Creio que vocês receberam e foram bem abençoados aí. Semana que vem nós vamos ter aí mulheres voltadas para a luz, com certeza ao vivo, junto com vocês aí. Vai ser tremendo. Deus vai abençoar em nome de Jesus. Vamos estar aí comunicando, conversando umas com as outras. E Deus vai abençoar também mulheres voltadas para a luz semana que vem. Quero agradecer aqui a missionária Luciene, com essa palavra maravilhosa, essa palavra direto ao trono de Deus. Eu sei que foi coisa que Deus colocou no coração dela. E eu sei que pessoas aí precisavam de ouvir esta palavra. E se você está aí assistindo essa live, você também pega e transmite para outras pessoas. Creio que tem bastante pessoas. Compartilha aí, porque tem bastante pessoas que precisam ouvir essa palavra. Eu creio, a palavra vai, se você compartilhar, bastante pessoas vão ouvir, bastante pessoas vão ser curadas, em nome do Senhor Jesus. Vamos agora orar, encerrando, né, essa live, com a missionária Luciene. Ela vai encerrar fazendo esse período de oração, mas amanhã, deixa eu falar, amanhã nós temos o nosso culto, amanhã às 9h30 da manhã e às 19h30. De manhã vamos ter um missionário lá, um Congo. Ele é uma bênção, já esteve aqui fazendo uma live aqui com o pastor Renato hoje, e ele é uma bênção, uma pessoa de Deus mesmo, vai fazer oração, vai derramar unção de Deus lá. E se fosse você, não perde essa. Se você não pode ir às 9h30 lá na rua Euclásio, número 12, Igreja Unida do bairro Santa Efigênia, você assiste. Às 9h30 da manhã nós vamos estar transmitindo aí. Assiste aí conosco. Agora nós vamos ficar com a oração para encerrarmos agora. Se você precisa de um milagre, agora a missionária Luciene vai estar orando aqui e vai derramar unção sobre a tua vida através do Senhor Jesus. Né? Deus vai fazer os milagres agora na tua vida. Você crê? Então, receba aí essa palavra, essa oração do Senhor na tua vida agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amada, só para a gente encerrar, como a pastora Débora falou, Deus, Ele quer te usar no pouquinho que você tem. Eu quero dizer para vocês, mulheres voltadas para a luz, vocês são um vaso nas mãos do Senhor. Vocês são vasos nas mãos do oleiro que é o Senhor. E você está nas mãos do Senhor. E enquanto você estiver nas mãos do Senhor, Ele está trabalhando na sua vida. Ele está trabalhando em seu favor. E quanto mais você se dispor a buscar ao Senhor, mais Ele vai derramar na sua vida, mais Ele vai derramar dele em você. E o propósito de Deus que Ele colocou no meu coração aqui agora, que eu quero compartilhar com você, é que a vontade do Senhor é que Ele quer derramar dele em você, de tal forma que Ele venha te encher, ao ponto de você transbordar, para que você alcance outras pessoas, para que pessoas da sua família sejam alcançadas, que você venha derramar do Senhor. Deus vai te encher de tal forma, de tal maneira. O propósito de Deus é esse, é te encher de tal forma da presença dEle, do amor, da unção dEle na sua vida, que vai transbordar, que vai derramar na vida da sua família, do seu marido, dos seus filhos, vai derramar sobre a sua família.
Esse é o propósito de Deus, te encher até fazer você transbordar, para você derramar na vida de outros, em nome de Jesus. Porque através de você, através do pouquinho que você tem, Deus vai usar o seu pouquinho para multiplicar, para sarar, para curar outras pessoas, para alcançar a vida de outras pessoas. Deus vai usar o seu pouquinho. Talvez você tenha um dom, talvez você tenha um dom, você tem um chamado, porque todos nós temos um dom, um chamado da parte de Deus. E às vezes você acha que é tão pouquinho aquilo que você tem. Eu quero dizer para você, una suas forças com o pastor Renato, com a pastora Débora. Una suas forças com esse ministério. Ajude ele a crescer. Caminhe junto com os seus pastores. Sejam bênção nas mãos de Deus. Sejam bênção na casa do Senhor. Usa o pouquinho que você tem. Se você canta um pouquinho para o Senhor, que Deus vai derramar em você. Se você ora um pouquinho, Deus vai usar o pouquinho que você ora para abençoar. Se você cuida de criança, Deus vai te usar. É o pouquinho que você tem. Deus quer usar você de uma forma tremenda para transformar vidas e para mudar a história de alguém. Em nome de Jesus. Santo Deus, se esse vaso estiver aqui se derramando na sua presença, sobre todo aquele que crê, sobre todo aquele que precisa, sobre todo aquele que, ó Deus, que espera, que almeja receber mais do Senhor, derrama mais da tua graça, derrama da tua unção, derrama da tua presença agora. Ó Santo Deus de Israel, em nome de Jesus, libera agora uma unção que cura, uma unção agora que restaura, uma unção agora que traz renovo, que traz refrigério, reaviva a fé das tuas filhas. Ó Deus, se tem alguém cansado, se tem alguém sobrecarregado, o Senhor é o Deus que tira o fardo, o Senhor é Deus que renova as forças, o Senhor é Deus que pode todas as coisas, não existe impossível para ti, o Senhor é justo, o Senhor é fiel, o Senhor é verdadeiro. Abençoa agora a vida das tuas filhas. Vai de encontro à necessidade de cada uma. Se existe alguém que está oprimido, se existe alguém que está enfermo, o Senhor é o Deus que cura. Se está oprimido, o Senhor é o Deus que liberta. O Senhor é a unção que quebra as cadeias agora, para despedaçar todo o jugo. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, visita com poder, visita com unção, visita com a autoridade que vem do céu. Em nome de Jesus, restaura, renova, transforma. Deus, em nome de Jesus, eu ministro vida. Vida do Senhor. Eu ministro vida em abundância em nome de Jesus. Eu ministro refrigério em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te levante, que o Senhor te renove, que o Senhor te fortaleça e te coloque de pé para continuar a caminhada na presença dEle, buscando a face dEle. E que o nome do Senhor Jesus seja glorificado na sua vida e através da sua vida. E que a sua família seja abençoada e alcançada em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, minha querida irmã, e te dê uma boa noite. Sábado que vem voltaremos com Mulheres Voltadas para a Luz. E amanhã um culto 9h30 da manhã e às 19h30. Te espero lá, ou você assistindo, ou você presente lá conosco. Que Deus abençoe. Tchau. Boa noite, paz do Senhor.